Bom, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai ver o controle de acesso, tá? Na verdade, o que é controle de acesso? É verificar qual que é o usuário, se o usuário existe e se a senha dele condiz com a senha que está no banco de dados. Esse controle de usuário, eu fiz ele separado do resto das outras ações, tá? Das outras funcionalidades, para que fique mais fácil vocês adicionarem qualquer um do sistema de vocês. Tá? É algo bem simples, tá? Não tem muita complexidade não. Por quê? Porque ele é composto só de fazer uma leitura e checar se o nome do usuário e a senha condiz com aquele que foi digitado na tela. Ele compara com algum que tem dentro do nosso banco de dados. Tá? Então, eu vou projetar a tela aqui, vou explicar como fazer e o que fazer. Bom, então aqui eu estou no Moodle aqui, nas atividades da semana, tá? Então, ontem a gente ficou aí para tirar dúvida. Hoje então vai ter uma aula, tá? A gente vai estar fazendo essa aulinha síncrona, onde eu vou passar só a implementação de controle de acesso ao sistema. Bom, então essa semana são essas atividades. E eu quero que vocês adicionem ao projeto integrador de vocês essa funcionalidade de controle de acesso. Vamos entender então o que é o controle de acesso. O controle de acesso é simplesmente você solicitar ao usuário que entre com um nome de usuário, de login e uma senha, e aí eu vou checar dentro do meu banco se esse nome de usuário e login bate com algum dos registros que eu tenho de usuário lá dentro. Tá? Então, o que eu preciso ter para fazer isso? Primeira coisa, no meu banco, tá? Nesse caso aqui, eu pensei em níveis de usuário, tá? Não somente um usuário, mas eu tenho níveis de usuário. Então eu posso ter lá o administrador, eu posso ter o usuário comum. Então nesse caso aqui, eu fiz algo bem simples, tá? Eu criei aqui uma tabelinha de usuário. Não precisa ter uma tabela de usuário, tá? Vocês já podem ter uma outra tabela, sei lá, de funcionário, de aluno, de qualquer coisa. Preciso ter um nome de login, tá? E preciso ter uma senha. Tá? Então, se você já tem lá alguma tabela que já tenha lá o nome da pessoa, todos os dados de uma pessoa, e você quer usar ela como sendo o controle de acesso, é só eu adicionar um nome de login, que é o nome, a senha, e se eu quiser tipo de usuário, eu coloco um tipo de usuário tipo char. Tá? Para a gente poder diferenciar se ele é administrador, se ele é usuário comum, se ele é secretário, se ele é funcionário, sei lá. Beleza? Aí eu já inseri dois caras aqui, o admin com a senha admin e o usuário eu com a senha 1234556. Tá? Beleza, então adicionando esses três campos dentro de alguma tabela, o que eu preciso fazer? A primeira coisa a fazer, eu preciso ter uma telinha, tá? Uma telinha onde eu faça essa minha consulta. Tá? Então eu criei uma tela de login bem simples, bem trivialzinha. Ela tem lá o nome do usuário, a senha e um botão acessar e um botão sair. Tá? O botão acessar é onde eu vou acessar as outras telas do meu sistema. Então eu criei uma tela aqui de administrador que não tem nada, não tem código nenhum dentro dela. Tá? É uma tela bem simples, onde eu tenho só o quê? Eu tenho um label, tá? Um label aqui, o sair e o logar como outro usuário. Por quê? Porque se eu tiver logado, eu posso sair, ou seja, sair do sistema, ou eu posso querer logar com um outro usuário. Tá? Beleza? Então eu criei uma telinha aqui de administrador e uma telinha de usuário comum, que também não tem nada implementado. Só tem aqui o botão sair, que eu tenho que finalizar o sistema. Eu coloquei aqui um System Exit. O System Exit ele finaliza, ele acaba com os processos que estão rodando. E eu tenho o Dispose,
tá? Que é o outro usuário, ele faz um dispose só. E ele faz o logout. Então, ó, eu faço um logout e faço um dispose. O dispose é o quê? Para mim fechar a tela só. Tá? Eliminar essa tela. Beleza? Então, as duas telas têm exatamente a mesma coisa. Então, são telas só para demonstrar como que funciona o login com níveis de acessos diferentes. Tá? Beleza? Então vamos lá agora. Vamos entender agora o que está por trás disso daqui, tá? Então para vocês, o que é o ideal fazer? Eu ter duas telas, porque vocês estão usando tela, as telas bonitinhas com botões para a pessoa acessar mais fácil e tal. Então o que você pode fazer? Você pode criar essa tela principal com tudo e depois fazer uma cópia dela. Vem aqui, ó, dá um copy, tá? Vem aqui de novo, ó, e dá um paste, refactor copy. Então, com isso daqui eu estou criando uma outra, ó, que ele faz igualzinho àquela. Eu só troco o nome dela aqui, ó. Tela administrador. Eu vou colocar tela secretária aqui, ó. Tela secretária. Então ele faz uma cópia igualzinha, com todo o código, com tudo que tem lá dentro, só que ele já troca os nomes. Então, ó, a tela secretária aqui, ó, já vem tudo bonitinho, tudo com o código pronto. Então você faz uma copy, dá um copy, seleciona o que você quer. Então você faz a tela com todas as opções. Depois você vem, dá um copy. E depois vem aqui e dá um paste refactor copy. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova tela igualzinha àquela, só que você põe outro nome. Aí qual a vantagem? Está sendo gravado assim, Isabela. Tá? Então é só você criar com um outro nome. E aí eu tenho duas telas iguais. Aí você retira aquilo que não é o que o usuário comum não pode fazer. E aí ele fica só com aquelas opções fixas. Então não precisa ficar controlando se é um usuário assim, se é um usuário assado. É simplesmente na hora de eu chamar a tela, eu chamo uma tela ou outra. Tá? Bom, vamos ver aqui então. Como que eu faço isso? Então aqui na tela login, ó, eu vou mostrar para vocês o código, tá? Então, ó, no botão de acessar, olha que coisa relativamente simples, ó. Eu faço o seguinte, ó, lá no meu controle usuário, eu tenho um logar usuário, tá? Esse logar usuário é um método que faz o quê? Pega esse nome que eu passo aqui e pega a senha que eu passo aqui, tá? E procura no banco. Se ele encontrar, ele fala que esse cara existe, está com a senha certa. Se não encontrar, ele fala que esse cara não existe, tá? Então ele retorna verdadeiro ou falso. E já deixa o usuário logado. Qual a vantagem de deixar o usuário logado? A vantagem é que qualquer ação que o usuário faça, então ele faz uma compra, tá? Eu consigo pegar quem que é o usuário que está logado para guardar nessa compra, tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então o que eu faço? Então na telinha é fácil, ó. No meu botão aqui, ó, nesse botão acessar, que é o único que tem código, o que ele faz? Ele vem, chama esse controle de usuário, logar usuário, que vai fazer o quê? Que vai buscar lá dentro da base de dados esse usuário com esse nome e com essa senha. Tá? Então, se ele encontrou, o que acontece? Ele vai desabilitar essa telinha. Então, essa telinha minha aqui, ó, essa minha tela aqui, vai parar de ser apresentada. E aí eu vou apresentar outra tela no lugar. Tá? Eu pus até um switch aqui, ó. Poderia colocar 2 ifs. Então, eu peguei, ó, switch. Então, eu vou ver no controle do usuário, o usuário logado, qual o tipo dele. Se o tipo for A, ele vai chamar a tela de admin, a tela do administrador, e tornar a tela visível. Se o tipo do usuário não for A, for C, ele vai chamar a tela do usuário comum e mostrar essa tela, torná-la visível. E acabou. Tá? Na hora que ele faz, o ideal é você colocar a sua tela de login
sua tela de login não, sua tela principal, como sendo um JDialog também. Tá? Porque eu consigo fazer com que eu consiga voltar para logar como outro usuário. Fica mais interessante, tá? Então, o que eu faço? Então, só vejo, ó, eu consegui logar? Sim. Se eu conseguir, eu vejo se o meu usuário, qual tipo que ele é. Se for A de administrador, mostra a tela do administrador. Se for C de usuário comum, mostra a tela do usuário comum. Se não for nada disso, volta a telinha normal. Tá? E aí ele pode fazer a edição dessa tela de novo. Tá? E aqui eu tenho, se ele digitar uma senha ou um nome errado, ele vai aparecer essa mensagenzinha aqui, ó. Usuário ou senha não confere. Tá? Então, ó, essa tela só tem isso daqui também, ó, não tem nada. Lembrando que esse cara aqui, ó, this.set relation relative to null, é para centralizar. Centraliza a janela. Tá? Então a minha tela de login é simples. Verifique se conseguiu logar. Se conseguiu, eu vejo qual o tipo do usuário. Se o usuário for A, chama a tela do administrador. Se o usuário for C, chama a tela do usuário comum. Ah, professor, se eu tiver 3 níveis, eu tenho A de administrador, P de professor e A de aluno, ou L de aluno. Não tem problema, faz outro case aqui e outra coisinha. Tá? Então, para mudar de um ao outro, é simplesmente usar esse case aqui e abrir uma janela ou outra. Tá? Beleza, agora vamos ver a parte mais complexa disso. Tá? O modelo é simples também, o modelo não tem nada, ó, é o modelo que a gente está acostumado a trabalhar. Tá? Ele não tem nada, ele é uma classe comum, tá? Onde eu tenho a senha, o nome de login e o tipo do usuário. Tá? Isso aí é normal. Quem que é o cara diferente aí? O diferente é esse cara aqui, ó, controle usuário. Tá? Eu recomendo até utilizar esse controle usuário à parte, ou se quiser pode adicionar ele dentro de um outro controle, sei lá, o controle de funcionário, alguma outra coisa assim. Tá? O que ele tem? A primeira coisa é isso aqui, ó. Eu tenho um atributo chamado do usuário logado, que ele é um usuário, tá? Que inicialmente é nulo, ou seja, inicialmente não tem ninguém logado, certo? E esse private static, professor, quando eu ponho que ele é estático, significa que eu vou ter um só desse cara, tá? Eu vou ter um só usuário, eu não vou poder criar vários usuários logados, não importa quantos objetos do tipo controle de usuário eu tenha. Então, quando eu coloco ele como estático, significa que eu vou ter somente um usuário logado. Tá? Esse usuário logado, para que serve? Para indicar para o sistema quem que é o usuário ativo no momento. Tá? Então, esse usuário ativo no momento, ele vai estar sempre à disposição de você aqui. Ah, professor, mas qual a vantagem de eu colocar isso? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Se eu quisesse vir aqui, ó, na minha tela de administrador e mostrar quem que é o usuário, eu posso vir aqui e colocar aqui, ó. Vou colocar um label aqui, vou colocar assim, usuário ativo. Tá? Coloquei um label aqui, usuário ativo, e vou colocar o nome dele aqui na frente. Então eu venho aqui, ó, outro label, vou pôr o nome dele aqui na frente. Vou chamar isso aqui de... vou esvaziar ele aqui. E vou colocar assim, ninguém. Na verdade, nunca vai acontecer isso, tá? Porque se tiver algum usuário, se entrar nessa tela tem um usuário. Aqui eu vou trocar o nome da variável. Eu vou colocar assim, lab nome usuário. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, quando eu entrar nessa tela, eu trazer o nome do usuário aqui. Então, olha que interessante. Eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, ó. Você pode ver que eu não criei objeto do tipo controle usuário aqui, ó.
Não criei nenhum objeto controle usuário aqui. Eu venho aqui e faço assim, ó. Lab nome usuário.setText. Eu consigo acessar aquele nome do usuário sem instanciar o objeto. Então eu venho e coloco assim, ó, controle usuário, ponto, usuário logado, ponto, get nome completo. Olha que legal. Então, professor, então quando é estático eu não preciso fazer a instanciação, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Controle usuário, cont é igual, new, controle usuário. Eu não vou precisar fazer isso. Por quê? Porque ele é estático. O estático eu consigo acessar de qualquer lugar diretamente pelo nome da classe. Tá? Então esse cara aqui eu não preciso fazer. Por quê? Porque o meu objeto, o meu controle usuário, o meu usuário logado que eu tenho lá, ele é estático. Tá? Então eu consigo acessar de qualquer lugar. Vamos lá então, voltando lá ao controle usuário. Então tá aqui, ó, meu controle usuário está definido. Para esse controle usuário, eu tenho meu usuário logado, que já está definido aqui. E aí, se eu quiser pegar quem que é esse cara, eu criei lá, ó, um getter para o usuário logado. Ele vai me retornar quem que é o usuário. Estático também, por quê? Para eu poder pegar ele sem precisar instanciar a classe. Ah, professor, mas não poderia instanciar? Poderia instanciar. O que é ruim de ficar instanciando? É que todo lugar que eu for precisar do usuário, eu quero mostrar o nome dele, eu preciso dos dados dele, eu tenho que criar um objeto de novo. Então é algo que fica ruim, que fica custoso para o sistema. Por quê? Porque tem que ficar alocando espaço, guardando objeto lá dentro, e aqui eu não preciso mais. Tá? Então ele está só estático aqui. Aí eu tenho uma outra funçãozinha, ó, criei um método para saber se eu tenho usuário logado ou não. Tá? Qual a vantagem disso? Eu quero saber, eu vou fazer uma venda, então eu quero saber se tem usuário logado. Então eu uso lá, usuário logado. Então se o usuário estiver logado, então eu faço a venda, senão eu falo que ele tem que logar novamente. Tá? E eu criei um método aqui, ó, logout. O que o logout faz? O logout é simples, ó. Ele joga um null, ou seja, ele fala que não tem usuário nenhum logado. E aí eu deixo de conseguir fazer as coisas com esse usuário. E agora o método importante dele está aqui, ó. É esse cara aqui. O que esse cara faz? E esse carinha aqui, ele é responsável por fazer o login. O que é fazer o login? É procurar no banco, ver se esse usuário existe ou não lá dentro. Tá? Esse usuário com essa senha. Certo? Ó. Então, o que ele faz? Ó? Ele recebe como parâmetro o nome de um usuário e a senha, duas strings. Aí, eu faço aqui, ó, tem um logo falso, definição de uma variável. Crio um gerente de entidades, crio uma lista de usuários, tá? Vazia. Aí eu faço uma consulta, ó, utilizando essa named query, chamada usuário.acessar. Então eu vou vir aqui no meu usuário, ó, o que essa named query tem. Ó, ela seleciona um usuário onde o nome de login do usuário for igual ao nome de login que eu vou passar e a senha do usuário é igual à senha que eu passei. Ou seja, ele vai buscar na base de dados um usuário que tenha esse nome de login que eu vou passar e essa senha que eu vou passar. Ou seja, ele só vai trazer se você digitar o nome de login e a senha de forma correta. Tá? Aí eu volto lá no meu controle de usuário. Então, essa query aqui, o que ela faz? Ela pega um usuário que tem um determinado login e uma determinada senha. Que determinado login e senha? Esse aqui que eu passar, ó. Ele veio de parâmetro aqui, ó. Eu passei ele para minha query, o nome do usuário. Depois passei a senha do usuário para minha query através do set parameter. Tá?
passei as informações para ela, peguei o resultado. Tá? E esse resultado pode não vir nada, pode vir em um ou pode vir em vários. Geralmente não tem usuário duplicado, tá? Tem que evitar com que a pessoa cadastre um usuário duplicado, tá? Então ele vai vir, ou vai vir um ou não vai vir ninguém, tá? Aí então eu tenho aqui, ó, se a lista de usuário estiver vazia, tá? Então eu vejo essa lista aqui da consulta, ó. Se ela estiver vazia, o usuário logado é nulo. Não conseguiu logar. Tá? Por quê? Porque não bateu o nome com o login. E aí, lá na tela, eu consigo mostrar a mensagem. Ó, inconsistente. A senha, o nome do usuário está incorreto. Tá? Agora, se ele não está vazio, significa que tem alguém dentro da minha lista. Se tem alguém, eu pego esse cara, ó. Pego o usuário que está na posição 0. O que é a posição 0? É o primeiro usuário. Tá? Como vocês vão garantir que não tem usuário com o mesmo nome e senha, então isso daqui já vai garantir que ele vai ser único. Aí o que eu faço? Eu falo, ó, esse cara que eu peguei na minha lista, o primeiro usuário que está nessa lista, vai ser o usuário logado. E aí eu falo que ó, logou é true. Por quê? Porque agora eu consegui logar. E aí eu retorno logou. Então essa função aqui, ó, retorna verdadeiro se conseguiu logar e falso se não. Além disso, ela guarda quem é o meu usuário logado. Tá? Então, isso é o controle de usuários. Simples assim. Tá? Aqui eu vou deixar prontinho para vocês, se vocês quiserem guardar a senha criptografada, tá? Então eu uso essa função aqui, ó, uso essa classe MessageDigest, tá? Defino que vai ser por MD5 e aí eu rodo esse digest em cima da minha senha, tá? Dessa minha senha que eu passei aqui, ó. Então ele pega essa senha, transforma num conjunto de bytes e transforma de novo esse conjunto de bytes numa string e aí eu retorno a senha criptografada. Tá? Isso aqui é um pouquinho diferente. Com senha criptografada é o seguinte: não existe o criptografar e descriptografar. Tá? A ideia de senha é o seguinte: a pessoa cadastrou o nome, eu criptografo a senha e gravo a criptografia no banco. Tá? Depois, se a pessoa for lá acessar, ele vai jogar um dado, eu vou pegar esse dado, criptografar, e aí eu comparo as criptografadas, as senhas criptografadas, ver se bate essas duas senhas. Então, se eu tiver a mesma senha para os dois, as duas senhas criptografadas vão ser a mesma. Se eu tiver duas senhas diferentes, as senhas criptografadas vão ser as duas diferentes. Então, não tem como a pessoa acessar o seu banco e pegar a sua senha mais, tá? Mas eu não incluo isso daqui como obrigatório porque tem que armazenar um espaço maior, porque é de 256 bits, tá? Eu vou deixar as informações de como funciona isso daqui, tá? Eu vou mostrar para vocês rodando, ó. Então tá lá, ó, comecei a rodar, apareceu a minha telinha aqui, ó. Acessar o sistema, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Até agora eu tô aqui nessa tela de login, ó. Aonde? Eu estou aqui mostrando a tela só. Então eu vou preencher os dados dela, vou preencher esses dados aqui, e aí vou cair nesse método aqui, ó. Esse método vai chamar o controle usuário, aquele método de logar o usuário, que faz uma pesquisa, que eu vou pegar ele aqui, ó. Vendo esse logar o usuário aqui, ó, que recebe o nome do usuário e a senha, vai lá, procura no meu banco de dados através de uma query, por esse nome do usuário e senha, pega esse resultado, se for vazio, significa que não encontrou, tá? E se ele tiver alguém, ele encontrou e vai poder logar. E aí, eu volto lá no meu, na minha tela login, e aí eu pego o meu usuário logado, tá? Pego o tipo dele e vejo se é A, trago a tela do administrador. Se é C, trago a tela comum. Então eu vou mostrar para vocês, rodando lá. Vamos lá, telinha bonitinha, não tão bonitinha assim. Tá, então eu vou começar pelo admin, ó. Admin,
A senha dele é admin. Clico no acessar. Tá aqui, ó, a tela do administrador. Tá? Então, na minha tela do administrador, eu posso ter os botõezinhos que o administrador possa usar. Tá vendo aqui, ó, o usuário ativo, ó? Então, eu consegui pegar aqui na minha tela do administrador, ó, eu peguei do controle usuário, ó, o usuário logado, e peguei o nome completo dele. Tá? Ah, professor, mas apareceu lá, porque o nome completo que eu coloquei para ele foi aqui, ó, administrador do sistema. Tá? Então, voltando lá. Aqui na tela do administrador, o que eu posso fazer? Eu posso logar com outro usuário. O que ele vai fazer? Ele vai fechar essa tela e voltar na anterior. Então, se eu colocar logar com outro usuário... Deixa eu na tela certa, né? Aqui. Se eu clicar em logar com outro usuário, ó, voltou aquela principal, a tela de login. Aí eu vou colocar eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acessar. Tá lá, ó. Agora eu tenho a tela do usuário comum. Tá? Ou seja, eu chamo um ou chamo a outro. Tá? Se eu vier em outro usuário de novo, ó, ele volta lá bonitinho e pede para mim logar como outro usuário. Ó. Acessar. Trouxe aqui a tela. Agora eu vou logar com um usuário que não existe. André e uma senha. Olha lá, ó. Usuário ou senha não confere. Tá? Então, isso aqui são essas três opções aqui, ó. Deixa eu entrar aqui na minha tela de login. Então, ó, se o usuário não existe no banco, o usuário e senha não existe no banco, ele cai aqui e mostra a mensagem. Ó. Agora, se ele existe, eu pego o tipo do usuário, ó, e verifico se ele for administrador, se ele for ser usuário comum. Tá? E aí abre uma tela de usuário comum ou a tela de administrador. Agora, o sair, tá? Se eu entrar aqui como usuário normal, eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, acessar. Se eu clicar no sair, deixa eu pôr aqui, ele não vai voltar para aquela telinha mais. Ó. Ele caiu fora e parou a execução do programa. Tá? Por quê? Porque o meu sair, eu coloquei um cara chamado System Exit. O System Exit, ele para a execução do programa. Entenderam, pessoal? Muito complicado?